Oi, gente! Nossa, eu passei o dia todo na correria, trabalhando. Agora vim aqui na casa da minha mãe e tô vendo um burburinho com meu nome aí nas redes sociais. Aí vou... Eu não gosto disso, não gosto de polêmica, mas daqui a pouco o povo já vai falar, biscoiteira, mas estão falando do meu nome. Eu resolvi sentar aqui um pouquinho pra falar, mãe, você dá 10 minutinhos do nosso tempo, do meu tempo com você, pra eu poder responder aqui. E minha mãe não sabe nem... minha mãe não entra nas redes sociais, né, mãe? Dá oi, mãe, pra ficar mais leve. Boa noite, beijos pra vocês. Ela não entra, então ela nem sabe o que tá acontecendo. Então, gente, o negócio é o seguinte. Gente, quando eu vi o post Entretenimento Medíocre, o BBB, eu falei, caramba, hein? Chutou o balde, hein? Aí fiquei pensando, e aí eu fiz uma coisa que muita gente tem dificuldade de fazer, que o povo fala só da boca pra fora, que é praticar empatia. Eu fiquei pensando, por que ele falou isso? Chutou o balde desse jeito. E aí, eu me coloquei no lugar dele, eu admiro muito a profissão de ator e atriz, né? Eu acho uma das profissões mais fodas, assim. E eu falei, cara, imagine o corre que esse menino não faz há anos. Ainda mais sendo um ator preto. Sempre tem uma vaga, não é? Na maioria das vezes, o tanto de não que ele deve ter ouvido. Aí o cara se dedica, chega lá, faz vários trabalhos, tá numa fase ótima da carreira dele. Aí a única coisa que a mídia sabe é perguntar pra ele se ele vai pro BBB. Ele deve ter respondido, eu imagino, né? Ele deve ter respondido uma vez, não vou. Daí ele deve ter ido a segunda vez e falado, gente, eu já disse que eu não vou. Ou vou e não posso contar, sei lá, né? Vai saber. De repente eu tô aqui fazendo story e ele até vai, mas ele deve ter ido várias vezes lá e falado não vou, e o povo perguntando, ele chegou e chutou o balde. Eu acho que foi isso. E foi por isso que eu não entendi por que isso tomou essa proporção toda. Aí depois eu entendi, né? E aí é aquele momento que você se questiona, se fosse um ator branco, teria esse cancelamento todo? Ah, mas vocês têm mania de botar pauta racial em tudo. Só que aí veio uma resposta que poderia ser, respeita a nossa história, a gente tem 20 anos de história, muita gente envolvida, muitos fãs que não gostaram da sua resposta, Ícaro. Mas junto com a resposta veio, respeita quem paga o seu salário. E aí bateu. Porque, cara, em 2021, você ouvir eu pago o seu salário é se colocar num lugar de um privilégio branco que não dói só no Ícaro, que não dói só em mim, dói em várias pessoas, porque um monte de gente ouve isso ainda. Então quer dizer que se eu estiver dentro de uma empresa, eu não posso criticar nada da empresa, porque o meu salário vem dali, o meu salário vem de eu baixar a cabeça, ou o meu salário vem do que eu presto de serviço? O meu salário vem do meu trabalho. E foi isso que estava escrito na resposta do Ícaro e foi com isso que eu me identifiquei. Eu acho que depois as pessoas vão conversar e vão entender que foi chutado o balde de um lado e também foi chutado o balde do outro lado. Eu amo o BBB. O BBB faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Eu vi gente na internet falando quem era ela antes do BBB. Gente, antes do BBB eu já tinha 2 profissões, tá? Só pra pontuar. Mas com certeza o BBB me abriu várias portas e eu nunca vou esquecer de nenhuma porta que me foi aberta. Eu escrevi um livro, mais da metade do livro é sobre o BBB. Eu mandei meu livro pro Thiago, mandei meu livro pra diretoria do BBB. Eu sou totalmente grata. Mas, gente, uma coisa que eu não faço é ficar puxando o saco de ninguém. Então, eu já sentei com tanta gente importante, já sentei com diretor de hospital, diretora da OMS, já sentei com ex-presidente, já sentei com tanta gente e eu não puxei o saco de nenhum deles. Então não esperem isso de mim, eu não vou puxar o saco de ninguém. Eu sempre trato as pessoas com o maior respeito, admiro a profissão, a carreira de todos os envolvidos nessa polêmica, mas desculpa, se for esperar que eu vá puxar saco, babar ovo por conta de BBB, eu não vou. Inclusive, queria dizer, antes que as pessoas me chamem de hipócrita, eu
fiz 2 participações, 2 gravações, né, que ainda vão ao ar, onde eu falei muito bem do BBB, falei muito bem do Thiago. Pra não dizerem, porque a pessoa vai falar, nossa, mas ela tá falando. Tá gravado lá, eu falando, sempre vou falar muito bem do BBB. Tá aqui no meu livro, aquela que já faz o merchan, Querer, Poder, Vencer. E ó, gente, em relação a unfollow, é o seguinte, eu gostaria muito de poder falar isso pro Thiago, sem precisar vir pra rede social, mas eu não tenho mais acesso a ele. Então, por isso que eu tô falando aqui. Mas eu acho que nos discursos dele, ele falou tanto de representatividade, do tanto que ele aprendeu com o Babu, Pente e Garfo, né? Então fica meio contraditório, né? Seguir ex-BBBs que a gente sabe que tem cara machista, tem mina racista. E a gente aqui toma um unfollow, mas é o que eu disse. Se for esperar que eu puxe o saco, desculpa, respeito super, agradeço super, mas não. E é isso, gente. E teve gente que falou assim, sua ingrata, cuspiu no prato que comeu, devolve o dinheiro. Gente, deixa eu dizer, quando você abre uma empresa, você paga imposto. E olha, nesses 2 anos já foi tanto imposto que, ó, daqui a pouquinho já tô devolvendo o dinheiro, viu? Pra quem tem a coragem de falar isso. E outra coisa, anestesista é médico, tá? Vou falar pela 100ª vez, que teve gente que falou que ela era antes do BBB. Mãe, o que eu era antes do BBB? Beijo, gente, ó, então é Natal e o que você fez daqui 2 dias, hein? E não adianta, eu passei um mês inteiro falando de... 10 anos que eu sou médica. Minha mãe falando, faz 10 anos que você tem uma profissão. E ela era bailarina antes também, hein? Então é Natal o que você fez e não adianta, eu passei um mês inteiro falando... A minha mãe agora vai, Dona Yara. A minha mãe, ela não deixou eu falar mais. Agora, não, eu queria dizer que eu passei o mês de novembro inteiro dando palestra sobre a importância de atitudes antirracistas, né? E aí, quando a gente vê claramente... Porque, gente, Insta de fofoca com o meu nome, vai lá nos comentários ver. E depois me digam qual o nome disso. Mas, vamos dizer que é o quê? Que é mimimi. Aí a gente passa o mês da consciência negra inteiro falando isso. E nos outros meses, é tudo mimimi, né? Mas é isso, que 2022 seja melhor pra todo mundo. Beijos.